Oi, bonitos bonitos, tudo bom com vocês? Começando mais uma Quinta Misteriosa aqui no canal. E antes de mais nada, se você não for por aqui, aproveita e já se inscreve aqui embaixo pra não perder nenhum vídeo novo, porque tem vídeo novo toda quinta-feira. Playlist completa do Quinta aqui na descrição pra vocês, então vão lá conferir que já tem muitos casos aqui no canal. Aproveita e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela pra vocês, me acompanhem por lá. E como vocês sabem, eu trago muitos casos gringos aqui pro canal, então eu tenho que pesquisar em fontes em inglês, muitas vezes eu tenho que assistir documentários em inglês que não tem tradução, e o fato de eu saber inglês obviamente me salva nessas horas e vocês sempre pedem dicas de como aprender inglês. Então a dica de hoje é o Cambly, onde você pode fazer suas aulas online a hora que você quiser e aonde você estiver. É super legal e divertido, então eu vou mostrar pra vocês um pedacinho de uma aula minha pra vocês verem como é. So I talk about where to go for vegan eats around the world. That is awesome. I talk about true crime, so it's a little different. True crime? Yeah. Do you like it? Wow, interesting. I never knew about that. Okay. Yeah, it's like I tell cases, right? So I take a case, I study and do all the research, and then I tell the whole thing in a video. E aí, o que vocês acharam? Eu adoro essa tutora, ela sempre me faz dar risada. E aprender com o Cambly é isso, é muito leve, é divertido, você conversa com pessoas que moram em vários lugares do mundo, então ao mesmo tempo você também conhece muito sobre outras culturas, é super legal, eu gosto muito. E agora, você quer ver uma novidade do Cambly pra te fazer sorrir também? Eles estão fazendo uma Black Friday fora de época com descontos de 60% em todos os planos anuais. É só usar meu código e clicar no link aqui da descrição pra vocês terem uma aula experimental grátis. E aí vocês já podem fazer a assinatura de vocês com mensalidades a partir de R$ 74,00 por mês. Gente, o desconto tá tipo assim, surreal, corre aproveitar. Porque é por tempo limitado e é válido só até dia 13 de abril, então corre aproveitar. Vocês sempre pedem dicas de como aprender inglês e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então não deixa pra depois, vai no link aqui da descrição. E agora bora começar o caso de hoje. John Joseph McBean nasceu no dia 13 de março de 1954 em Wilmington, condado de Middlesex, no estado norte-americano de Massachusetts, Estados Unidos. O John morava com a sua família em Tewksbury, que é uma cidade que fica no mesmo condado, com seus pais William John, apelidado de Bill, e a sua mãe Evelyn Spellman. Ele tinha duas irmãs, uma chamada Debbie, que era 2 anos mais velha, e Roberta, 9 anos mais nova que ele. Seu pai era engenheiro e sua mãe trabalhava na biblioteca da escola. John tinha olhos azuis e cabelos ruivos. Suas irmãs dizem que ele sempre estava ocupado fazendo aquilo que irmãos fazem. Debbie lembra que uma vez ela abriu a porta do armário dela e estava cheio de gafanhotos dentro. O John tinha colocado lá para assustar ela. Ela ri quando lembra disso. A Roberta lembra que ele sempre estava com as mãos sujas de graxa ou óleo, que ele também adorava animais e sempre estava com um sapo na mão. A sua mãe Evelyn conta que certa vez ele levou um ganso canadense ferido para casa para tentar ajudá-lo. O John realmente amava os animais e ele adorava andar de bicicleta. Ele também costumava reconstruir motores, ele era um engenheiro iniciante seguindo os passos do seu pai. Então, indo direto para o caso, o John tinha 15 anos e ele pediu permissão para a mãe dele para ir no baile da escola, que aconteceria no Knights of Columbus Hall. Não tinha nenhum motivo para ela não deixar o John ir pro baile, então ela deixou. Ele tinha convidado a Maggie Coffey para ser a companheira dele no baile. Ele inclusive convidou ela durante a aula de artes que eles estavam tendo juntos. E segundo ela, ele fez um pôster pra ela e convidou ela pra ir com ele no baile. Ela queria muito ir, porém a mãe dela não permitiu que ela saísse de casa naquela noite. Era dia 26 de setembro de 1969. Então o John começou a se arrumar pra ir pro baile, ele tomou banho, se arrumou. Inclusive a mãe dele disse que ele tava super arrumado, que ele tava animado pra ir pro baile. Então ele sai, ele vai andando até o baile. Ele deveria voltar pra casa às 11 mais ou menos, que era o horário que o baile iria terminar. Então ali no máximo meia-noite ele tinha que estar em casa. Por volta das 11 a mãe dele já começou a ficar olhando pela janela, vendo se ele já estava chegando, imaginando que até meia-noite ele estaria em casa. Porém ele não voltou meia-noite, então ela decide procurar por ele. Então ela vai até o local onde o baile tinha acontecido e começa a chamar por ele, gritar pelo nome dele, procurar pelas ruas. Mas ela não teve resposta nenhuma, então ela volta pra casa e eles continuam esperando pelo John. Até que pela manhã do dia seguinte, do dia 27, a polícia vai até a casa do John pra conversar com os pais dele. E chegando lá eles pedem pra falar só com o pai do John, com o Bill. Eles não queriam que a mãe dele, a Evelyn, estivesse junto naquele momento, então ela acha um pouco estranho.
E aí eles vão com o pai do John pra um quarto separado pra conversar com ele. Na verdade não era um quarto, era um porão. Então enquanto eles estavam lá conversando com o Bill, a Evelyn conta que ela não aguentou esperar, ela queria muito saber o que era. Então tinha tipo um respiradouro, que é o que diz nas fontes, que basicamente era tipo um buraquinho assim no banheiro que ela conseguia ouvir qualquer coisa vindo do porão. Então ela conta que ela coloca o ouvido ali e fica ouvindo, tenta prestar muita atenção pra ver o que os policiais iam contar. E aí a polícia revelou pro Bill que o corpo do John foi encontrado por 3 crianças que estavam brincando em um terreno baldio em uma cidade vizinha. Não era na cidade que eles moravam, essa cidade vizinha se chama Lowell. Então o policial contou que os meninos encontraram o corpo dele e aí a polícia foi chamada às 9h45 da manhã. Chegando lá, reconheceram que era o John. Então a polícia descreveu a forma como o John foi encontrado. Eles falaram que ele estava deitado de bruços, com os pés e mãos amarrados atrás dele, uma corda amarrada em seu pescoço e fita adesiva em seus olhos e boca. Quando a Evelyn ouviu que o filho dela tinha morrido, ela conta que ela deitou no chão e começou a chorar. O funeral aconteceu no dia 1º de outubro de 1969 e centenas de pessoas compareceram. Imediatamente, uma enorme investigação foi lançada pela polícia de Lowell, que é a cidade onde o corpo do John foi encontrado, mas a polícia de Tewksbury, que é a cidade onde ele morava, também participou da investigação, assim como a polícia estadual de Massachusetts. Segundo Gary Leone, que é um promotor local que assumiu o caso depois de alguns anos, tinham algumas evidências forenses que foram coletadas, mas na época a tecnologia não permitiu que elas fossem vinculadas a ninguém. Foram feitas algumas raspagens de um material estranho encontrado nas roupas do John, mas infelizmente não foram encontradas impressões digitais utilizáveis para conectar alguém ao crime. Até que apareceu uma testemunha dizendo que tinha visto um carro perto da cena do crime naquela noite. Ela descreveu o carro como sendo do modelo Chevy Impala 1965, cor ameixa ou marrom. Outra dica teria levado a polícia a um colega de escola do John chamado Michael Ferreira, o apelido dele era Mike. Ele tinha 16 anos na época. Quando a polícia foi conversar com o Mike, ele disse que ele mal conhecia o John, que ele tinha visto ele algumas vezes, mas que eles não eram amigos. Então ele disse que não tinha ideia do que poderia ter acontecido. Além dele, também conversaram com uma garota chamada Nancy Williams. Então, no dia do crime, o Mike e a Nancy Williams deram uma carona pro John até o baile. Como eu falei, ele foi a pé, então no meio do caminho ele começou a pedir carona e os dois deram carona pra ele. Então, quando os policiais conversaram com a Nancy, ela disse que viu o John pedindo carona. Eles deram carona pra ele até uma curva, deixaram ele nessa curva e que depois disso ela não tinha mais visto ele. Já o Mike disse que durante o baile, ele saiu de perto da Nancy por um momento porque ele foi encontrar com um amigo chamado Walter Shelley. Ele também conta que os dois encontraram um terceiro amigo chamado Bob Ryan, então seria o Mike, o Walter e o Bob, os 3 juntos. Ele disse que os 3 saíram do baile e foram até uma cidade vizinha para tentar comprar cerveja. Essa cidade era Lowell, que foi a cidade onde encontraram o corpo do John. O carro do Walter era um Chevy Impala 1965 marrom. Então, só para vocês entenderem, na primeira vez que o Mike conversou com a polícia, ele disse isso, que ele encontrou com o Walter e com o Bob, e os 3 foram até essa cidade. Só que ele só citou o nome do Bob Ryan essa primeira vez. Nas outras conversas que ele teve com a polícia, ele citou o nome de outra pessoa, outro garoto, que se chama Edward Allen Brown, que mais pra frente aqui no caso eu vou citar ele novamente, mas é só pra vocês entenderem que esse menino Bob Ryan só foi citado nesse primeiro momento. Então, como o carro do Walter Shelley era o mesmo carro que uma testemunha viu próximo do local onde encontraram o corpo, a polícia começou a achar meio estranho. Então eles decidem investigar mais de perto o Walter, eles começam a procurar por qualquer tipo de evidência dentro do carro dele, não encontram nada, mas ele se torna uma pessoa de interesse por conta disso. E aí a polícia decide fazer teste de polígrafo com ele, inclusive fizeram 5 testes com ele, e todos os testes mostraram que ele estava mentindo em todas as áreas que eram vitais no interrogatório. Já o Mike, que foi quem deu carona pro John naquele dia, também foi interrogado algumas vezes, e ele meio que sempre falava do caso, meio que em tom de brincadeira, não tratava o caso com muito respeito, então os policiais achavam meio estranho. Também teve uma vez que ele tinha saído para beber com alguns amigos, ele teria falado sobre o caso, falado que foi ele, só que em tom de brincadeira, então os amigos acharam que era apenas uma brincadeira, e o fato dele não levar isso a sério era uma coisa que incomodava os policiais, mas eles não tinham provas, né, não tinham evidências que realmente ligassem de fato o Mike ao caso, ou ao local do crime, ou qualquer coisa nesse sentido, então não tem como culpar nenhum deles sem evidências, né? Então também não tinham depoimentos de pessoas que tivessem visto o Mike no local.
Então, dessa forma, com o tempo, mesmo ele sendo considerado pessoa de interesse e possível culpado do caso, sem provas, acabou ficando por isso mesmo. Dezenas de pessoas foram investigadas pela polícia, entre elas outros adolescentes que conheciam o John, traficantes de drogas locais e até mesmo pedófilos foram levantados como possíveis culpados. Os detetives e policiais trabalhavam duro no caso e isso se seguiu por 2 anos, porém, infelizmente sem sucesso. E durante todo esse tempo de investigação, o Bill, pai do John, começou a montar um diário onde ele escrevia absolutamente tudo sobre o caso, possíveis suspeitos, qualquer notícia que saísse sobre o caso. Ele recortava, colava nesse diário. Então, ele disse que em nenhum momento ele começou esse diário pensando em escrever um livro sobre o caso, ou alguma coisa nesse sentido. Ele disse que era apenas uma forma de guardar tudo, arquivar tudo e, de certa forma, ter um pedacinho do filho dele ali com ele. Ele sempre ficou pressionando a polícia para que continuassem investigando, continuassem indo atrás do culpado. E o diário, né, era uma forma de pressionar a polícia também, ele tendo tudo ali arquivado. Então, basicamente, ele conta que era uma forma de manter a memória do John viva, né? Não deixar o caso cair no esquecimento. E ele fala também que ele tinha muitas dúvidas que simplesmente a polícia não conseguiu responder, como, por exemplo, o que aconteceu naquele dia, por que fizeram isso com o John, né? Ele tinha só 15 anos, então, um adolescente inocente, por que fizeram isso com ele? Ele sofreu, eram perguntas que ele tinha e que os policiais não tinham respostas. A Evelyn conta que às vezes ele ficava acordado durante a noite e às vezes ela acordava e perguntava o que ele estava fazendo e ele estava no telefone falando com alguns policiais sobre o caso. Então realmente ele nunca desistiu. Então assim, por tudo que estava acontecendo, pelas marcas psicológicas que toda a situação deixou na família do John, e mesmo o Bill insistindo muito com a polícia e essas investigações que durante o tempo foram realmente sem pausa, nenhuma prisão foi feita. Com o tempo, o Walter e o Mike, né, que eram pessoas de interesse, acabaram tendo que servir ao exército em 1970 e no ano seguinte eles deixaram a cidade. Durante um tempo, a Evelyn, mãe do John, continuava colocando um lugar na mesa de jantar para ele e a ausência dele acabou se tornando uma presença constante na casa e na vida da sua família. Para vocês terem ideia, foram cerca de 30 anos do caso parado, sem novas pistas, até que em novembro de 2000, um amigo de infância do John, chamado Jack Ward, cumpriu uma promessa que ele tinha feito há décadas para o pai do John. O Jack tinha prometido que ele ficaria de olho e avisaria se ele soubesse qualquer coisa sobre o que aconteceu com o John naquele dia. E basicamente foi isso que ele fez. O Jack estava em um churrasco em Tewksbury quando ele encontrou com um homem que antigamente morava no mesmo bairro que ele, e esse homem era o Mike Ferreira. Então o Jack conta que eles estavam todos sentados, bebendo, conversando, e foi aí que o Mike desabafou. Segundo o Jack, o Mike teria dito: "Eu sei quem matou o John". Então o Jack perguntou finalmente quem fez isso, e o Mike respondeu: "Foi o Walter". Então o Jack perguntou: "O Walter Shelley?" E ele disse sim. Então ele perguntou: "Mas qual seria o motivo para o Walter cometer o crime?" E o Mike respondeu que era por conta da Marla. Então, segundo o Jack, a Marla Schinner era namorada do Walter Shelley na época em que o caso aconteceu. Ele disse que o problema era que Marla parecia gostar do John e, segundo tudo que foi relatado, o Walter era muito ciumento. O Jack disse que não contou imediatamente isso pro Bill, né, sobre o que ele tinha ouvido. Ele disse, entre aspas, "Pois se você chegar na casa de um pai pra dizer que sabe quem matou seu filho, você precisa ter certeza do que você vai falar e que você tá falando sobre a pessoa certa." Então, o Jack finalmente contou pro Bill que ele tinha descoberto, e aí o Bill disse que imediatamente ele já avisou a polícia, contou tudo pra eles, só que eles não fizeram nada, não foram atrás do Mike pra conversar com ele novamente, não quiseram nem conversar com o Jack, não fizeram nada. Então, lembrando que já faziam 30 anos que o caso tinha acontecido, 30 anos que não tinham novas pistas sobre o caso. E aí o Bill ficou ligando e pedindo pra polícia checar essas informações durante 3 anos. Desde que o Jack contou pra ele o que o Mike teria dito. Então o Bill ligava o tempo todo pra polícia pedindo pra que eles fossem checar, que eles interrogassem o Mike novamente. E durante 3 anos eles não fizeram nada. Então o Mike estava trabalhando como operador de uma empilhadeira em Salem, New Hampshire. E depois de 3 anos a polícia decide entrar em contato pra conversar com ele. A Nancy, que eu falei pra vocês, que também foi interrogada na época, agora era casada com ele. Então lembra que eu falei pra vocês que o Mike e uma garota chamada Nancy deram carona pro John, né, a caminho do baile. Então, agora anos depois, eles ainda estavam juntos, casaram. E aí, quando eles conversaram com a Nancy, ela disse que não tinha nada a ver essa história, que o Mike era uma pessoa extremamente tranquila, que ele nunca teria machucado uma mosca
E aí, quando os policiais perguntaram pra ele, né, sobre essa suposta conversa que ele teria tido com o Jack, ele disse que ele se lembrava dessa conversa de forma bem diferente. Ele falou, entre aspas, Jack foi e disse a eles que eu disse que o Walter Shelley matou o John, mas eu nunca disse isso. Nesse churrasco eu já tinha bebido alguns drinks e ele estava falando, Walter Shelley fez isso, e isso durou a tarde toda. Eu me cansei de ouvir isso e disse, ele provavelmente fez. A próxima coisa que eu sei é que 3, 4 anos depois eu tenho policiais na minha casa querendo falar comigo sobre o caso John McBee. Além do Mike contar uma versão diferente, né, do que teria acontecido naquele dia, ele disse que ele nunca falou que o motivo seria ciúmes, né, que o Walter teria da namorada. Inclusive ele disse que essa era uma teoria do Jack e que ele mesmo nunca teria falado isso. Ou seja, mais uma vez trouxeram o nome dele, né, do Mike pro caso e mais uma vez não conseguiram comprovar nada que realmente ligasse ele de fato ao crime. Então, em janeiro de 2007, 37 anos depois do crime, o procurador Gary Leone assumiu como procurador do condado de Middlesex e, segundo ele, algumas semanas depois de ter assumido o cargo, o departamento de polícia de Lowell, a cidade onde o corpo do John foi encontrado, visitou ele e o convidou para focar no caso de John McBee com eles. Os investigadores haviam revisado todo o arquivo do caso e um nome citado na última entrevista com o Mike chamou a atenção deles. Nessa entrevista, o Mike estava relatando, né, sobre o que teria acontecido no dia do caso, e ele citou que ele estava com o Walter Shelley e um outro cara chamado Edward Allen Brown. Lembra que eu falei pra vocês que ele citou primeiro um nome e depois outro nome e seguiu citando sempre o nome do Edward. Na época, o Edward tinha 17 anos e ele não morava muito longe da casa da família do John. Ele tinha se mudado há pouco tempo do local, mas quando a polícia entrou em contato com ele, ele disse que não sabia nada sobre o caso, isso na época, que ele nunca tinha nem ouvido falar do caso. Então os investigadores acharam, no mínimo, curioso ele ter dito que não tinha nem sequer ouvido falar do caso em uma cidade tão pequena quanto Tewksbury. E aí a polícia recebe uma ligação da esposa do Edward, que eles consideraram ainda mais curiosa do que a própria fala dele. Nessa ligação, a esposa dele, chamada Carolyn, relatou para a polícia que achava que o seu marido estava mentindo, porque 20 ou 25 anos antes, ele teria contado para ela uma história relatando que quando ele era adolescente, ele se envolveu na morte de um jovem. Então, mesmo com as alegações da Carolyn, não haviam evidências suficientes para que a polícia tomasse uma atitude real em relação ao que estava sendo dito. Então, assim, pra vocês entenderem como é super frustrante esse caso, durante muitos anos foi muito frustrante, porque apareciam pequenas coisinhas, já que na época que aconteceu, a polícia não conseguiu absolutamente nada. Quando aparecia alguma coisa, alguém disse que viu não sei o que, viu o carro de não sei quem, ou ele me falou tantos anos antes, tipo, pra eles não era suficiente, então era uma informação nova, mas que ao mesmo tempo eles não conseguiam usar. Então, tipo assim, extremamente frustrante. E isso tinha acontecido em 2007, eles não tinham como provar nada daquilo. Então, 4 anos depois, em 2011, uma nova detetive entra na investigação do caso, chamada Linda Colen. E ela estava determinada a solucionar o caso. Então, ela começa a fazer a investigação dela, ela começa a olhar todos os arquivos do caso, todas as pessoas de interesse do caso, e ela começa a focar a investigação dela no Edward Allen Brown, né, que estava morando em New Hampshire. Ele era aposentado da Força Aérea depois de 30 anos de serviço, então ela começa a focar toda a investigação dela nele. Então ela interroga o Edward 2 vezes e ela também fez um teste de polígrafo com ele. Na segunda vez ela conta que ele falhou no teste de polígrafo e quando ela fala isso pra ele, ele começa a desmoronar. E aí ele confessa que ele estava junto do Mike e do Walter no dia que eles cometeram o crime. Segundo ele, os 3 haviam feito um pacto que eles nunca falariam sobre o assunto, nunca contariam pra ninguém. E eles guardaram esse segredo por mais de 40 anos. Então, quando ele confessou, a polícia de Lowell chama a família do John, né? Para que eles possam ouvir essa versão do Edward, para que eles possam entender o que havia acontecido. E esse momento foi muito difícil para a família do John, depois de tantos anos, né? Ouvir como foram os últimos momentos de vida dele. Então, em abril de 2011, Edward Allen Brown, Mike Ferreira e Walter Shelley são presos pelo assassinato de John McBee. Walter e Mike estavam detidos sob fiança de $500 mil, enquanto o Edward foi libertado sob fiança. No dia 15 de abril, a promotoria anunciou as acusações contra Edward Allen Brown por homicídio culposo. Consideraram que por ele ser menor de idade na época e por ele não ter participado tão diretamente do crime, ele deveria ser julgado de maneira diferente. Então ele acabou não enfrentando julgamento.
A promotoria acusou Mike Ferreira e Walter Shelley por assassinato em primeiro grau. Segundo Ken Lavallee, superintendente da polícia de Lowell, o Bill McBee nunca deixou a polícia esquecer do assassinato do seu filho, e a Evelyn se chocou com a notícia e disse que os assassinos foram ao velório do John, que os 3 estavam lá. Levaram quase 2 anos para que os 3 acusados fossem levados a julgamento. O Mike foi o primeiro a ir a julgamento no dia 18 de janeiro de 2013. O Edward foi chamado para testemunhar contra o Mike. Pela primeira vez, os detalhes sobre a noite em que o John foi assassinado foram ditos publicamente. Então, segundo a versão do Edward, no dia do baile, ele estava em casa, estava vendo TV, até que o Mike chega na casa dele de carro, o Mike junto com o Walter, e eles falam que precisam da ajuda do Edward. Ele não fazia ideia do que se tratava e decidiu ajudar os amigos, então entrou no carro com eles. Então ele conta que eles estavam a caminho do baile quando o Mike e o Walter começam a contar pra ele qual seria o plano deles naquele dia. Eles disseram que eles queriam assustar um garoto que estava flertando e conversando com a Marla. E aí ele conta que no caminho do baile, eles falam pra ele que eles tinham um plano, que eles queriam encontrar o garoto que estava brincando e flertando com a Marla e ensinar uma lição pra ele. Segundo o Edward, a Marla era namorada do Walter na época, e eu já citei o nome dela aqui pra vocês, né? Quando o Jack contou pro Bill que o Mike teria confessado numa noite que eles estavam bebendo juntos. Ele teria dito isso, né? Lembra que eu falei pra vocês que o motivo seria ciúmes da namorada do Walter, que era justamente a Marla. Então ele conta que eles estavam dentro do carro procurando pelo John, até que o Mike avista ele na rua e grita: "Lá está ele". Nisso, o baile já tinha terminado e o John estava caminhando de volta para casa. Então eles param o carro do lado dele. O Edward diz que o Mike sai do carro, abre a porta de trás, consegue colocar o John dentro do carro, na parte de trás, junto com o Edward. Eles fecham a porta. Então ele conta que nesse meio tempo o Mike estava tentando bater no John e o John tentava se proteger com as mãos. Ele estava no banco de trás junto com o Edward. E aí o Mike tentava bater nele, até que o Walter, que estava dirigindo, foi até um terreno baldio, mais afastado, e que ele parou o carro lá. Chegando lá, o Edward teria empurrado o John para fora do carro e eles começaram a bater nele. Então ele se justifica dizendo que ele achava que eles iam só dar uns tapas no John, como uma forma de ensinar uma lição para ele, e que seria isso, só uma forma de assustar ele, e que não seria nada grave, e por isso que ele decidiu ajudar os amigos naquele dia. Então o Edward e o Walter seguravam o John enquanto o Mike amarrava ele. Ele amarrou os pulsos dele, então ele pegou um pedaço de corda e amarrou os tornozelos do John. E prendeu essa mesma corda no pescoço dele, e então colocaram uma fita adesiva na boca e nos olhos. O John foi colocado de bruços e ele estava se contorcendo, se balançando, tentando escapar. E aí o Edward disse que os meninos falaram: "Isso vai te ensinar a não mexer mais com a Marla". Eles entraram no carro e partiram. O Edward disse que eles ficaram cerca de 45 minutos bebendo cervejas e andando com o carro, e ele teria dito aos meninos que era melhor eles voltarem e libertarem o John. Então eles finalmente resolvem voltar. Chegando no local, o Mike e o Walter saem do carro e vão até John. O Edward permanece dentro do carro e ele disse que os meninos ficaram olhando para o John por uns 30, 45 segundos e voltaram rapidamente para o carro, saindo do local às pressas. Um dos meninos disse que o John não estava respirando e eles fugiram, deixando o corpo lá. A causa da morte do John foi determinada como asfixia por estrangulamento. O Edward disse que os meninos o deixaram em casa e, quando perguntado sobre o que ele fez depois disso, ele disse que, pelo que ele se lembra daquela noite, ele chorou. Ele disse que manteve o segredo por mais de 40 anos porque ele tinha medo do Mike, que, segundo ele, o Mike teria dito que se ele falasse sobre o que aconteceu com qualquer pessoa, ele estaria morto. Já o Mike disse que o Edward é um mentiroso. O Mike falou que, de acordo com o promotor, o Edward esteve no Iraque e no Afeganistão 5 vezes e que provavelmente ele tinha algo de errado na cabeça. A esposa do Mike, Nancy, acredita que foi uma confissão falsa ou que o Edward matou o John junto com outras pessoas ou sozinho e que estava confuso no momento que ele fez a confissão. O advogado do Mike, Eric Wilson, acredita que a polícia pressionou o Edward para fazer essa confissão porque ele era uma pessoa que poderia ser facilmente forçada ou convencida a confessar alguma coisa que ele não fez. Ele fala que a polícia também teria oferecido um acordo de não prendê-lo em troca da confissão.
Ele segue dizendo que ele acredita que o Edward não confessou espontaneamente. Ele acha que ele havia confessado depois de ser interrogado por detetives treinados, confrontado com a ameaça de passar o resto da vida na prisão, ou ele poderia dizer à polícia o que eles queriam ouvir. Durante 2 dias, o advogado interrogou o Edward incansavelmente até que ele teria admitido que a promotoria lhe passou algumas partes da história. A polícia teria dito a ele onde o corpo estava, que o Walter tinha ciúmes da Marla, e dessa forma ele teria incorporado essas coisas na sua história. O promotor local, Gary Leone, disse que existem certas informações que o investigador pode fornecer a quem está sendo interrogado para ver se essas coisas refrescam a memória da pessoa sobre o que havia acontecido. Mas ele disse que nesse caso, tais informações não foram utilizadas com o intuito de instruir a testemunha no que ela deveria dizer, já que o próprio Edward teria falado sobre a corda, a fita na boca do John e a forma como ele foi amarrado. E o advogado do Mike segue dizendo que toda a história que o Edward contou não se encaixa nas evidências do caso. Então ele fala que nos arquivos policiais de 1969, em nenhum lugar fala que tinha alguma marca, alguma coisa que indicasse que o John havia apanhado. Ele fala que não tinha nada que comprovasse que de fato teve uma briga horas antes do corpo ser encontrado e que basicamente as evidências encontradas, no local não se encaixam na história, não se encaixam em nada do que o Edward teria contado que aconteceu naquele dia. E aí o promotor questiona por que o Edward iria mentir e fazer uma confissão dessa, e sabendo que era uma coisa que poderia levar à prisão dele, a menos que fosse verdade. Porém, o Edward admitiu que ele tinha mentido sim sob juramento, porque ele estava nervoso e com medo. Então eles chamam a detetive Linda para rebater todas as informações que estavam sendo dadas no julgamento, e ela fala que em nenhum momento ela deu nenhuma informação pro Edward, informações sobre o caso, sobre as evidências que eles tinham. Ela disse que não disse nada pra ele. E nisso o advogado do Edward questiona a detetive sobre um homem chamado Richard Santos, que foi indicado em um relatório da polícia de Tewksbury como suspeito do caso em 1974. O Richard foi preso por cometer um crime muito parecido com o caso do John. Uma jovem foi sequestrada na Rota 38, ela teve seus pés amarrados, suas mãos também estavam amarradas atrás das costas, havia fita adesiva em sua boca e seus olhos. Nesse caso, o Richard foi o autor do crime. O promotor afirma que todos os fatos que cercam Richard Santos levam a suspeitas de que ele era o autor do assassinato do John. Entretanto, nunca houve nada que o ligasse efetivamente ao caso, como motivos, oportunidades ou meios que fizessem sentido e para que apontassem para ele como o culpado do caso. O juiz permitiu que o júri ouvisse sobre o Richard no julgamento e também sobre um outro suspeito chamado Robert Morley. O Robert era morador da cidade, ele tinha 25 anos na época do caso e supostamente conhecia o Mike e o Walter e sofria de uma doença mental. O Robert se tornou uma pessoa de interesse para o caso por meio de seus próprios irmãos. Os irmãos dele foram até a polícia e disseram que ele poderia estar envolvido. Seus irmãos não tinham nenhuma evidência específica que ligasse o Robert ao caso, a não ser o fato de que ele conhecia os meninos, e eles apenas suspeitavam que o Robert poderia ser o autor do crime. No dia seguinte ao interrogatório da polícia, o Robert se mudou para a Flórida e anos depois cometeu suicídio pulando de uma ponte. Mas um de seus irmãos disse que na verdade ele teria caído da ponte e não pulado. De qualquer maneira, ele não foi entrevistado novamente pela polícia antes disso. A defesa quis contestar a confissão do Edward, inclusive chamando a Marla para testemunhar. A Marla negou que o John tenha flertado com ela, disse que ele nunca fez isso e que ela nunca soube se ele tinha interesse romântico nela ou não. Ela disse que não estava namorando o Walter quando o John foi morto. Ela relata que tinha apenas 13 anos na época e começou a namorar o Walter depois que o caso aconteceu. Ao ser questionada pela acusação para confirmar sua idade na época do crime, ela disse que não tinha certeza, disse que não conseguia fazer as contas naquele momento. De acordo com a polícia, quando ela foi entrevistada, ela disse que já estava namorando o Walter na época e que eles começaram a se ver quando ela tinha apenas 12 anos. Quando questionaram ela no julgamento sobre isso, ela disse que não acreditava ter dito isso à polícia, que ela não estava certa de que realmente havia dado essas informações. Já a Roberta, irmã do John, questiona por que mentir sobre namorar ou não alguém, a menos que ela tenha sido a causa do assassinato. Porém, uma coisa que é fato é que a Marla e o Walter tiveram um relacionamento, inclusive eles se casaram, mas o casamento não durou muito porque, segundo ela, ele era muito violento. Então perguntaram pra ela se ele também era um homem ciumento e ela disse que sim. Os jurados ficaram deliberando por cerca de 5 horas, tentando chegar numa conclusão. Eles estavam em dúvida, se o Mike e o Walter realmente cometeram o crime, se o motivo era ciúmes adolescentes, ou se o Edward simplesmente disse o que a promotoria queria ouvir.
Pra vocês terem noção, nesse dia, né, que eles estavam esperando o veredito dos jurados, o pai do John, o Bill, ele já estava muito doente, ele já estava bem idoso, então ele não conseguiu nem ficar dentro do tribunal para ouvir o veredito, ele teve que esperar em uma outra sala, enquanto a mãe e as irmãs do John estavam lá esperando. Para a família do John não existia nem a possibilidade dos homens serem considerados inocentes, porém o júri decidiu e a decisão deles foi a de que o Mike era inocente. A Evelyn, mãe do John, ficou com muito medo de dar essa notícia para o Bill. Ela ficou com medo que ele não fosse suportar. Um jornalista foi até a casa da família no dia seguinte. Ele conta que estava todo mundo muito triste e muito frustrado, né, com o veredito. Ele fala que o Bill, principalmente, ele estava arrasado, que ele nunca tinha visto o Bill daquela forma. Ele conta que o corpo do Bill estava fraco, né, pela idade dele e também pela doença. E apenas 4 dias depois do veredito, o Bill faleceu, o pai do John. O coração dele simplesmente parou de bater, então ele faleceu de insuficiência cardíaca. Ele tinha 85 anos, então foi exatamente 4 dias depois do veredito. Isso aconteceu em janeiro de 2013 e a Evelyn acredita que o que causou a morte do marido foi o estresse do julgamento. Antes de falecer, a Evelyn conta que ela prometeu pro Bill que ela continuaria lutando, que ela não ia desistir, que ela ia lutar até o fim para que os culpados fossem presos. E ela conta que depois que ele faleceu, ele foi enterrado ao lado do John. O Michael Duquette, que foi um dos jurados do julgamento, disse que foi muito difícil ver o Mike ser absolvido e que, segundo ele, o grande problema disso foi o Edward, porque os jurados não sentiam verdade no que ele dizia e achavam que ele havia recebido algumas informações. Para ele não fazia muito sentido, porque ele não achava que alguém diria que cometeu um crime sem ter realmente cometido, e o jurado queria considerá-lo culpado de homicídio culposo, mas essa não era uma opção. Mesmo tendo perdido o caso contra o Mike Ferreira, a promotoria queria tentar condenar o outro suspeito do caso, Walter Shelley. Então, no dia 3 de setembro de 2013, 7 meses depois do Mike ter sido absolvido, Walter Shelley foi a julgamento. Na época do crime, ele tinha 17 anos. No julgamento, ele estava com 61. Já tinha se casado novamente e vivia uma vida tranquila em Tewksbury, apenas alguns quilômetros de onde a Evelyn morava, mãe do John. Os promotores apresentaram o mesmo caso com as mesmas provas que eles tinham apresentado contra o Mike, agora contra o Walter. Eles usaram o mesmo motivo e as mesmas testemunhas, inclusive a principal testemunha era novamente o Edward. A Roberta, irmã do John, disse que foi mais difícil assistir ao segundo julgamento pela ausência do seu pai para dar apoio, e o Edward agora parecia menos abalado e até mais confiante. A família McBee se permitiu ter esperança de que uma condenação viria. Nas alegações finais, a defesa do Walter chamou o Edward de mentiroso. O advogado de defesa, Stephen Newman, disse ao tribunal que o Edward diria o que as pessoas quisessem ouvir dele. Os promotores rebateram dizendo que o Edward nunca se envolveria em um crime que ele não cometeu. Em seu encerramento, o promotor Tom O'Reilly questionou: por que ele confessou? Ele foi convencido a fazer isso? Já que mesmo que a defesa dissesse que ele moldou a história a partir dos detalhes que a polícia supostamente teria dado a ele, sua vontade de realizar a confissão ocorreu de maneira espontânea, partiu dele. O promotor disse que enquanto o John lutava para tentar sair das amarrações feitas, a corda em seu pescoço ficou mais apertada, impedindo que ele respirasse. Ele também disse que cortaram a vida de um garoto de 15 anos sem remorso aparente e sem medo aparente de ser pego. Ele também disse ao júri que a última visão do jovem foram as fitas adesivas colocadas em seus olhos e que os últimos sons foram seus próprios suspiros, sua própria respiração. 2 dias depois, o veredito foi dado. A esposa e a família do Walter esperavam nervosos pelo resultado. A Evelyn, mãe do John, não conseguiu se sentar no tribunal e precisou esperar do lado de fora. Uma de suas filhas, Debbie, disse que tinha medo que sua mãe caísse morta se o veredito fosse inocente. Porém, o Walter foi considerado culpado, condenado a passar o resto da vida atrás das grades. Ele caiu dos joelhos ao ouvir o veredito. A Roberta, irmã do John, disse que quando ouviu o veredito pensou que seu pai ficaria orgulhoso por pelo menos um dos culpados ter sido preso. Ele teria direito à liberdade condicional após 15 anos de prisão. Ele também recebeu uma sentença concomitante de 9 a 10 anos de prisão por sua condenação por intimidação de uma testemunha, pela alegação do Edward de ter sido ameaçado na época. A condenação por assassinato em primeiro grau não permitia que a pessoa tivesse direito à liberdade condicional. Entretanto, uma nova lei na época, baseada em uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos, diz que qualquer pessoa que possuía 17 anos ou menos na época em que cometeu o crime não pode ser sentenciada à prisão perpétua. Como eu falei pra vocês, na época o Walter tinha 17 anos. Já o Edward, em troca dos testemunhos que ele deu, ele se declarou culpado de homicídio culposo e não cumpriu pena na prisão.
Nenhum dos réus testemunhou em seus julgamentos e por isso a família McBean entrou em 2014 com uma ação de 10 milhões de dólares por homicídio culposo contra Walter, Mike e Edward. É uma ação civil e como parte dela, tanto Mike quanto o Walter serão obrigados a dar depoimento sob juramento. A Evelyn disse que não é sobre dinheiro, é para que ela possa saber o que realmente aconteceu e o porquê, cumprindo o último desejo do seu marido. Em fevereiro de 2016, o Walter teve sua pena reduzida porque o juiz considerou que o peso das evidências recai mais diretamente sobre o assassinato em segundo grau. E o Walter foi condenado por assassinato em primeiro grau no Tribunal Superior de Lowell. A família se opõe a qualquer pedido de liberdade condicional que o Walter fizer. A Evelyn foi visitar o túmulo do seu marido e do seu filho e disse que eles tinham pego o culpado. O Bill, pai do John, infelizmente não viveu para escrever o desfecho da história do seu filho, mas ela teve um encerramento. Já a Maggie Coffey, que foi a garota que o John convidou para ir com ele no baile naquele dia, a mãe dela não deixou. Ela disse que desde que o caso aconteceu, o caso nunca saiu da cabeça dela, que ela sempre ficava muito atenta para qualquer informação que ela ouvisse, que ela sempre perguntava para os amigos dela de escola, mesmo depois de formados, ela entrava em contato, ligava, mandava e-mail. E ela disse que qualquer informação, qualquer coisa nova que ela ouvisse, ela imediatamente mandava e-mail para a polícia, contava para eles. E que ela nunca perdeu a esperança de que o caso fosse finalmente solucionado. Ela disse que foi uma coisa que sempre ficou na cabeça dela depois de todos esses anos. Ela disse que sempre ficava pensando nos pais do John, tentando entender o que aconteceu, por que cometeram aquele crime e quem fez isso com ele, e que agora eles têm uma resposta. Esse é um caso que mexe muito comigo, é um caso que eu acho muito pesado, muito triste, porque é um caso que envolve 4 adolescentes, né, entre 15 e 17 anos. Quero muito saber o que vocês acharam, porque assim, esse caso teve uma solução depois de mais de 40 anos, então muito tempo depois. Juro, eu sempre falo pra vocês, eu volto a repetir, casos antigos podem e eu acho que vão ser solucionados. E nesse caso aqui não foi nem uma questão de tecnologia, né, de usar DNA ou evidências, mas sim teve uma confissão depois de muitos anos, então é uma coisa que eu sempre falo pra vocês, eu acho que na maioria dos casos não solucionados sempre tem alguém que sabe alguma coisa, talvez uma pessoa que não participou diretamente, né, de um crime, de um caso, mas que sabe o que aconteceu e ela só precisa falar. Eu sempre acredito nisso, quero muito saber o que vocês acharam desse caso, me contem aqui nos comentários. Não esquece de deixar o like que me ajuda muito na divulgação desse vídeo, então já deixa o like aqui embaixo. Se você não está inscrito no canal, se inscreve que tem vídeo novo toda quinta-feira pra vocês. Vou deixar a playlist completa aqui na descrição pra vocês assistirem, porque já tem muitos casos aqui no canal. Aproveita e me segue nas redes sociais, que eu vou deixar aqui na tela pra vocês. Me acompanhem por lá. Me acompanhem também no TikTok, que tem casos novos lá, casos que eu não conto aqui no canal. Então vão lá pra conferir conteúdo exclusivo. E é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo.